Vamos agora falar sobre Missionários da Luz, de André Luiz, falando ainda sobre espiritualidade dos animais. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Missionários da Luz é de 1946. É um profundo estudo das reencarnações, mostrando as reencarnações sucessivas. Então, que você vai passando por várias etapas, várias pessoas, ou homem ou mulher, ou rico ou pobre, ou com dificuldades ou sem dificuldades, conforme sua evolução e seu merecimento. Então ele estuda desde como é a reencarnação, do lado do encarnado, por exemplo, a gente aqui que está encarnado, e do desencarnado, como é que o espírito vem para cá e como é que esse processo todo se dá. É o estudo inicial do processo mediúnico, quer dizer, da ligação do espírito na matéria, de como se faz esse processo de ver, de sentir. Então é bem legal, é um livro bastante interessante. E o mais importante, ele fala muito dos animais, principalmente na parte do vegetarianismo. Tá? Ele fala muito que as enfermidades e micro-organismos estão geralmente associados, tá? Eles geralmente... o vírus, o micróbio, a bactéria, ele se liga à energia, se sintoniza com energias. Então ele acaba tendo uma necessidade, o vírus, que é um animal também, já tem uma necessidade específica relacionada com o ambiente. E se o ambiente estiver desequilibrado, aí esse vírus se desequilibra e causa o problema. Então, você precisa ter condições especiais para ter as doenças. Então, como o organismo se controla. E como isso daí é usado no vampirismo, tanto dos animais como das pessoas, mas principalmente das pessoas. As doenças causam alterações na pessoa, tá? Lembrar que a pessoa transmite, principalmente pelo seu pensamento, pela sua energia, ao animal a doença. Então, acaba a doença sendo uma coisa do tutor que passa para o animal, tá? E, principalmente, as doenças psíquicas. As doenças psíquicas são os problemas de comportamento, que são, assim, bem mais graves, mas, na verdade, a doença da pessoa é psíquica. Então, os sentimentos, como cólera, intemperança, desvio do sexo, visceração e outros, causam as doenças, causam os desequilíbrios nas pessoas. Primeiro, dos pensamentos. Então, como é que você vê isso no animal? O animal recebe essa energia, por ele ser mais simples, ele interage melhor com o ambiente do que a gente, principalmente com essas energias mais primitivas dos sentimentos, e ele fica doente primeiro. Então, o animal muitas vezes serve de marcador. Não é bem um vampirismo, é uma simbiose que ocorre de um animal mais fraco, de energia mais fraca, com um homem de energia mais forte. Então, ele já falava assim, que o corpo doente é consequente da mente doente, sempre. Então, a gente só fica doente, os sintomas das doenças são coisas que são dadas para a gente entender alguma situação e, entendendo essa situação, essa energia se dissipa e você fica bom. Se você não entender essa situação, aí você vai avançando até não aguentar mais e morrer. Então, esse molde, né, que eles falam, isso aqui é uma carne que apodrece, ele é afetado pelos pensamentos. Então, a doença toda vem do pensamento, do ser encarnado, do ser humano, que passa essa energia para um ser mais primitivo, cuja função é, além de evoluir, aprender com essas pessoas. Os animais, então, que ele fala, já começa a falar dos micro-organismos, cada qual se ligando a um determinado órgão, conforme a energia. O micro-organismo está sempre presente. Se a gente for estudar câncer, para se tratar o câncer, você tem que comer bem, porque sua microbiota, que antigamente o pessoal chamava flora intestinal, ela tem que estar equilibrada, porque se ela produzir, por exemplo, coisas mais ácidas, o organismo fica mais fraco, o sistema imunológico fica mais fraco, e aí os vírus, as bactérias e as doenças acontecem, certo? Relacionando isso com o sistema imunológico e o ambiente energético. O que é o sistema imunológico? É o que protege você de coisas do exterior, que equilibra o seu contato com o exterior. Então, conforme for não só o ambiente físico, mas o ambiente energético, se gera as doenças. Por isso que a gente fala
que o tutor doente gera um animal doente. A vantagem é que o animal adoece primeiro, então pode indicar o tutor para ele se melhorar. Então a gente primeiro tem que se melhorar para curar um animal. O físico, o veterinário trata bem, mas a energia o veterinário tem que tratar e a pessoa tem que entender. A regra é, mente enfermiça gera doença. Em raríssimos casos, você consegue uma intervenção divina para que isso se mude. Então, acontece, ele não merecia, pelo menos que a gente acha, a gente não sabe nada, ele teve uma nova chance. E aí consegue mesmo com a mente complicada, uma chance de trabalhar um pouco mais. Isso acontece muito com trabalhadores importantes, pessoas que sustentam muita gente, por exemplo, empresários que precisam, ou líderes religiosos que precisam muitas vezes, para não desamparar uma quantidade grande de pessoas, aí você tem uma intervenção divina. E isso é o principal. A doença do animal é a doença do tutor. Isso não está no livro, mas dá-se a entender. Você lendo o livro, você vai ver que essa inter-relação de um com o outro é cada vez maior. Então vamos ver o que ele fala aqui sobre vegetarianismo. Vou ler a passagem dos dois conversando, André Luiz e o seu mentor, e o seu orientador. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava, falou André Luiz. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós, ou tantos quanto nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves. A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atender à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muitas vezes, à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães, em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encareceríamos, com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos alimentos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Então, o André viu o abatedouro, viu as energias que tinham num abatedouro de bois, né? E perguntou, porque, nossa, olha que absurdo isso, sendo que a gente faz isso todo dia. Então, isso é uma forte reflexão. Comer carne, você está comendo uma energia muito ruim, você está mantendo-se num primitivismo. Então, André Luiz falou, o orientador aqui, falou muito bem o que é comer carne, mas continuou a coisa. Basicamente, o que ele falou, assim, depois nós vamos ler outro trecho, que podemos viver nesse planeta sem derramar sangue para comer. Sim, é possível. Nós estamos vendo um aumento tanto de crianças nascendo já vegetarianas ou veganas, como de pessoas mudando a sua opção, certo? Para quê? Para que o sangue não seja derramado, certo?
O sangue derramado é uma energia muito ruim que cai nesse planeta. E essa energia é quem movimenta guerras, distúrbios, inimizades. Então, quanto mais a pessoa se alimenta do sangue, da carne, mais ela fica primitiva. E os primitivos o que fazem? Matam, destroem. Então é um absurdo. A gente precisa ter a harmonia entre os seres. A gente não precisa, pode se achar melhor que os outros para comê-los. A gente é no máximo igual, tá? Nós temos mais conhecimento, nós temos mais condições de evoluir. Mas se a gente continuar se igualando aos animais que são mais primitivos, matando-os, o animal caça, eu também vou caçar, eu também vou matar, a gente nunca vai equilibrar a nossa energia. Existe uma indiferença com a morte dos animais. E esses temem mais as pessoas do que a natureza. Então, por exemplo, quem conhece, quem já foi num frigorífico, vê aquela pessoa que faz a sangria do animal, porque na verdade como é que funciona o matador? Você toma uma pancada na cabeça, o boi fica anestesiado com uma pancada na cabeça, ou com o uso de pistolas, ou em alguns casos nas aves e nos suínos, às vezes com choques elétricos, tá? Aí fica atordoado e você sangra, e o animal morre pelo sangramento, e não pela pancada, tá? Então, o animal, o espírito dele está ali, consciente, vendo aquela morte do corpo lenta e gradual. Por exemplo, um bovino demora em torno de 3 minutos para sangrar e morrer. Uma ave um pouco menos, mas também é nessa faixa de 2 a 3 minutos. Então, é muito sofrimento, tá? É muita energia, e aquele sangue que sai com aquela energia contamina a terra e espalha pela terra essa energia. Isso é muito ruim. A gente tem ainda um longo caminho, mas a gente já está no começo desse caminho. Muitas pessoas precisam parar de comer carne. Comer carne é muito, muito ruim. Então, aí ele fala aqui ainda mais, a continuação. Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou do macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie, e por isso mesmo tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta das mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, vamos comentar um pouco sobre isso. Realmente, se você pegar um girino na fase larval, embrionária, e uma pessoa na fase embrionária, eles são muito parecidos. Quase não dá para distinguir, certo? Se você pegar o sangue e não tivesse essa condição de fazer o DNA, seria muito difícil de saber de qual espécie que é. Então a gente tem essa memória de todas essas coisas primitivas. E o que a gente tem que fazer? Se desligando dessa memória. Por isso que a gente gosta de comer carne, porque tem a memória que a carne é boa. Porque o leão, o leopardo, ou mesmo o sapo come outros animais, come carne. Então a gente está se igualando a eles, não se igualando a, por exemplo, os espíritos que estão do outro lado que não comem. Então cada vez mais a gente tem que selecionar e melhorar a qualidade da nossa energia. Senão a gente vai continuar sendo primitivo, e esse planeta não vai mais aguentar. O livro Missionários da Luz é um grande estudo no que se refere aos animais, de como respeitá-lo e convivermos com esses seres sem exploração, e sim aprendendo respeito e mostrando que sim, podemos evoluir em conjunto, pois viemos da mesma raiz plantada por nosso Pai no Universo. Então, esse livro é muito... A gente tem que respeitar o outro, a gente tem que doar energia boa, nunca morte, sangue, então, e nunca desrespeito aos animais. No capítulo 11, minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo orientador que penetrou firmemente a porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera, até então, em minha nova fase do esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto,
via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local que se processava a matança dos bovinos, percebeu um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre, perceber o assombro doloroso que se apossara de mim, esclareceu-me com serenidade. Está observando, André, esses infelizes irmãos que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as formas do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade, vampiros. Olha aqui do lado, se vocês verem, esse é um abate de coelhos, né? Olha o absurdo, a quantidade de sangue, a quantidade de... como o animal fica como se fosse uma coisa. Mas acabando aqui a leitura. Poucas vezes, em toda a vida, eu me experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que, até ali, puderam observar, não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas, que significava tudo isso? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem no cérebro, a ponto de sentir, como noutro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Então, se você quer parar de comer carne, vá no matadouro. Você vai entender, apesar de a gente não ver, ou a maioria não conseguir ver, os espíritos perdidos, esse banho, é um ambiente muito pesado. E até botei isso daqui, esse é o matadouro que eu ajudei a fazer, tá? O frigorífico era carnes, no meio era, antigamente era só carne, que vende e abate. E eu fui veterinário de inspeção de carnes, tá? Por que eu estou colocando isso? Porque a gente tentava melhorar a vida das pessoas, porque nesse lugar onde eu morava, o abate era clandestino, se matava e se tinha muitas doenças pelo comer carne de má qualidade. Então nós começamos a tentar mudar essa coisa, dando uma carne de melhor qualidade. Agora, isso foi há 20 anos atrás, tá? Mais de 20 anos, 24, 25 anos atrás. Agora, cada vez mais a gente tem que passar a diminuir o nosso consumo de carne, tá? Então vamos colocar aqui. Alexandre, contudo solícito, como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos nós a esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. Antigamente era uma festa, né, matar porcos. Hoje, por exemplo, o meu netinho de 3 anos não entra em açougue. Ele começa a gritar, porque ele vê toda a energia horrível que se tem. A carcaça de carne e gordura significava abundância de cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercavam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Então, vejam bem, a gente tem que respeitar todo mundo, tá? O problema é que, nessa atual fase em que nós estamos, ou você fica de um lado, ou você fica do outro. Ou você fica do lado da energia de evoluir, ou da energia de evoluir para um outro lado, para o claro e para o escuro. Todas elas têm a sua função.
mas a gente precisa cada vez mais. E esse planeta vai para isso, não tem jeito, para uma energia melhor. Então, enquanto você estiver na energia pior, você não vai conseguir evoluir tanto. E é isso basicamente que André Luiz fala nessas colocações. O livro Missionários da Luz é como para marco no uso da alimentação carnívora. Se você estudar ele, você vai ver que carne não é bom. Carne não é o nosso futuro. Carne é primitiva. Então a gente brinca, não como cadáver. E carne é de boi, de frango, de peixe, de coelho, de caça, de qualquer carne. Então precisamos parar de comer carne para evoluir. Parar de comer cadáver, bichos mortos. Tá? Para que o mundo se modifique. É isso que André Luiz começou a falar e falou muito bem no livro Missionários da Luz.